devagar, né? Vamos lá. Vamos de volta no final da aula passada, né? O que a gente tinha aprendido. Depois de longa e tenebrosa viagem em cima das álgebras de Lie, suas representações e tal, né? A gente chegou a uma identificação do nosso ponto de contato entre as álgebras de Lie e a física, né? Foram os autovalores dos operadores da subálgebra de cartão, tá certo? O H2, o H1 e o H2, né? Que a gente viu que podiam ser associados ao T3 e ao T8, né? Os geradores T3 e T8 da álgebra de Lie da S3. E esses caras, os autovalores deles, estavam bastante bem definidos na representação fundamental, né, do S3, e a gente procurou observar as partículas que interagem fortemente, né, que são os hadrons, né, e verificar os valores, né, que essas partículas tinham para um certo conjunto de números quânticos, né, e fazer um gráfico desses valores, né. Os números quânticos em questão foram T3, né, que é a terceira componente, né, e Y, chamado de hipercarga, que satisfaz a definição do Y, né? É a soma do número bariônico com a estranheza, né? A gente tinha também uma relação interessante, né, entre o T3 e o Y sobre 2, que era exatamente a chamada relação de Gell-Mann-Nishijima, que nos dava isso aqui, né? Essa relação completamente fenomenológica que a gente ressaltou da última vez, né? Isso é assim, o mundo é assim. A carga elétrica é dada sempre pela soma de T3 com Y sobre 2. Né? Aí a gente passou, efetivamente, a classificar os hadrons, colocando esses hadrons em gráficos de T3 por Y sobre 2. Né? T3 por Y sobre 2, a gente foi capaz de encontrar, né, dois octetos, né, inicialmente, dois octetos mesônicos, espinha 0, espinha 1, todo mundo pseudo, né? Ou pseudo escalar, ou pseudo vetor, né? E aqui está tudo subentendido, que é L igual a 0, esse momento angular orbital 0, todo mundo. Né? A gente também encontrou um octeto bariônico, então nesse caso é o meio, certo? E a gente encontrou um decupleto bariônico. A gente tem 3 números. Um decupleto era um diagrama desse tipo. Sem escrever explicitamente
as partículas. A gente escreveu na aula passada, né? A gente viu que existia realmente uma certa similaridade entre as massas. Não era o ideal, se a gente tivesse uma simetria exata, era que essas massas fossem todas iguais, né? Dentro de cada um dos octetos mesônicos, individualmente, dentro do octeto bariônico, individualmente dentro do decteto bariônico também, né? Mas como essas massas não são iguais, né? Elas só são aproximadamente iguais, a gente suspeita que a gente tem uma simetria que não é exata, né? Chama atenção, né, o fato da gente não ter a representação mais simples do SU3 atendida aqui, né? Justamente as duas representações mais simples, né, é o tripleto e o antitripleto, né? Tem a ver com a representação fundamental e a sua complexo conjugado, né, 3 estrelas. Então não tem nenhum hadron, nem meso, nem bar, certo? Que se acomode dentro da representação tripleto nem da antitripleto, certo? Isso é um fato experimental também, né? No entanto, você pode imaginar o seguinte, você pode imaginar que é bastante bandeiroso, né, que você tenha as outras representações do SU3 aparecendo por aí, os octetos, né, e os decupletos, tipicamente, né? E é bastante tentador você imaginar o seguinte, olha, primeiro a gente sabe que os hadrons, eles não devem ser partículas elementares. Eles devem possuir algum tipo de estrutura, né? A razão disso foi aquilo que a gente conversou na aula passada. O cara levanta a cama de manhã cedo, os copos de dente, o café da manhã, né? E vai para o acelerador, liga o acelerador e descobre uma partícula a mais, né? Tá certo? Quer dizer, aumenta a energia e vai descobrindo partícula, uma atrás da outra. Quer dizer, as partículas que não são elementares têm essa característica de eventualmente poderem ser excitadas, certo? Poderem ganhar estados de energia, de vibração interna, né? Sem se descaracterizarem. Veja, por exemplo, átomo de hidrogênio e coisas assim, né? Então, a gente sabe que os hadrons muito provavelmente não são partículas elementares, né? Isso não sabia nessa época, né? Era bem razoável se supor. Se eles não são partículas elementares, né, cabe imediatamente a proposta de que eles são partículas compostas, né, de outras partículas. Certo? Que partículas poderiam ser essas? Certo? Que comporiam os hadrons de modo a dar esses números quânticos de isospin e de hipercarga, né? Eu tenho dois aqui. Sobre dois aqui, provavelmente. A resposta para isso vem da gente analisar a representação fundamental. A ideia é a seguinte, bom, se esses caras são compostos, né? A gente sabe que produtos sensoriais de representação fundamental e da antifundamental, né, do SU3 são capazes de reproduzir octetos e decupletos e coisas assim, certo? Tipicamente, a gente sabe que, por exemplo, né, se eu fizer o produto 3 estrelas, né, é só pegar lá os nossos Ian Tabô, né, no meio da história. Isso vai nos dar um mais 8. Então, eu tenho um outro octeto saindo como resultado do produto direto, né, do produto tensorial, desculpa, de 3 por 3 estrelas. Se eu fizer 3 vezes 3 vezes 3, né, isso também me dá uma coisa interessante, né? Tipicamente o decupleto está colocado aí dentro dessa representação, além de ter outros octetos ali à nossa disposição, né?
Então você junta uma coisa com a outra, você pensa, os hadrons são caras compostos. Segundo, eu não vi até hoje a representação fundamental ser ocupada, né? Os pesos da representação fundamental aparecerem na natureza. Assim como, por exemplo, eu vi eles aparecerem no octeto e no decupleto, né? E eu posso parar e pensar, então, quem sabe os hadrons não são partículas compostas de partículas elementares, realmente elementares, cada uma delas carregando representações do SO3 e, no caso, representações fundamentais do SO3, ou seja, se transformando pelo tripleto. Então, eu não vejo, né, essas partículas que compõem os hadrons porque elas são escondidas dentro dos hadrons. Certo? Essa é a questão. Aí, resta saber o seguinte, se dependendo do tipo de interação ou dos detalhes de como acontece essa formação desse estado ligado, será que eu vou ver essas partículas algum dia ou não? Essa é uma outra pergunta, né? Ou por que eu não vi até agora? Né? Também é outra pergunta. Agora, nesse momento, eu estou querendo apenas racionalizar uma parte da questão. A questão é, os hadrons são partículas compostas. Eu não vejo a representação, não apareceu ainda a representação fundamental nem a representação antifundamental. Tá certo? Então, essas duas coisas convergem para você montar, né, os hadrons a partir de produtos sensoriais ou, né, pensá-los como partículas compostas de duas ou três partículas mais elementares, certo? Que são as coisas que a gente chama de quarks, né? Quarks, certo? Então, na representação 3, né? De base da representação 3, então você pode imaginar, né, você chama esses estados base assim, U, D e S. Isso, claro que é na representação tridimensional, certo? No espaço de Hilbert, a conversa é um pouquinho diferente, né? Daqui a pouco a gente chega nessa conversa, né? E a gente tem os antiquarks também, são estados base da representação 3 estrela, né? Os antiquarks aparecem aqui como antipartículas, né? Eles aparecem como antipartículas, assim como toda partícula, toda e qualquer partícula tem associada a ela a sua antipartícula, certo? Mesmo que seja ela mesma, certo? Então, os antiquarks, eles vão ser estados base, né? 3 estrelas, que você vai chamar de U barra, D barra, e S barra, né? Esses caras que estão aparecendo lá. A gente pode agora fazer uma tabela, baseada no que a gente já conhece, né, dos números quânticos, né, associados com os operadores da subálgebra de Cartan, né? Por exemplo, a gente viu que, isso a gente viu na aula passada, né, que se eu defino Q como T3 mais Y sobre 2, né, se eu falo que H1 é igual ao T3 e o H2 é igual ao Y sobre 2, perdão, raiz de 3Y sobre 2, certo? Então, eu posso montar a partir deles o meu operador de carga elétrica, né,
Então, pegando a matriz que representa o H1, multiplicando 2 sobre raiz de 3, né? 1 sobre raiz de 3, a matriz que representa o H2, tá certo? E eu vou dizer o meu Q como sendo essa matriz aqui, 2 terços, menos 1 terço, menos 1 terço. Onde eu leio a carga elétrica direto, né, de cada um desses indivíduos. Certo? Então, vou colocar aqui o U, o D e o S, certo? Fiz uma tabelinha, né? Vamos começar com a carga elétrica, né? Então, a carga elétrica do U vai ser 2 terços, do D vai ser menos 1 terço, e do S menos 1 terço. Tá? Tudo isso para obedecer a relação de Gelman-Nishijima no nível fundamental. A relação de Gelman-Nishijima é obedecida para todos os múltiplos hadrônicos. Certo? Eu estou dizendo que as partículas que compõem os hadrons também obedecem a relação de Gelman-Nishijima. Então, essa tem que ser a carga dessas partículas para que isso aconteça. Certo? Uma coisa que a gente pode adicionar aqui nessa coluna, né, seria o spin. Né? Se eu vou supor, né, que os mesons são estados ligados de 2 quarks e os bários são estados ligados de 3 quarks, certo? Então, não resta dúvida de que os quarks têm que ter spin semi-inteiro. Certo? Porque os mesons são bósons. Certo? E se você tiver soma de 2 spins semi-inteiros, momento angular, né, o que você pode encontrar é alguma coisa inteira. Se você tiver a soma de spins semi-inteiros, mas em 3 momentos angulares, você só pode encontrar coisas semi-inteiras. Então, isso explicaria porque se os mesons são estados ligados de 2 quarks e os bários estados ligados de 3 quarks, e os quarks tiverem spins semi-inteiros, isso explica porque esses caras são bósons e esses caras são férreos. Certo? Mais ainda, os mesons que eu vejo têm spin 0 e spin 1. Tá certo? Isso é típico de você ter soma de 2 momentos angulares que são 1/2 cada um. Certo? Os octetos bariônicos, para L igual a 0, isso é muito importante, L igual a 0, porque você está dizendo, eu não tenho nenhuma contribuição de momento angular orbital ao momento angular total. Então, o momento angular total é pura e simplesmente um momento angular intrínseco. Né? Então, para L igual a 0, os octetos bariônicos, o decupleto bariônico que a gente encontra, tem spin 1/2 e spin 3/2. E não tem mais. Não tem um cara de spin 5/2, não tem caras desse tipo. Então isso é consistente com a gente estar somando 3 momentos angulares iguais a 1/2. Tá certo? Então vamos colocar aqui spin 1/2 para cada um desses caras. Que é o momento angular total, né? Spin total. Não é projeção de spin. Estou dizendo que é mais 1/2 menos 1/2, isso eu não sei. Depende da hora, né, do momento. Né? Aqui, uma outra grandeza que a gente pode colocar é o isospin total também. Né? O isospin total desses caras, aí você já tem que começar a ler, né, o que implica o H1 e o que implica o H2. Né? O H1 é igual ao T3, certo? Você vê que o T3 ele é diagonal 1 menos 1 de 0. Tá certo? Então você pode ter, né, um estado de quarto associado com o meio, um associado, desculpa, o T3 os altos valores são 1/2 menos 1/2 e 0. Né?
Isso é consistente com você ter uma representação redutível do ponto de vista de isospin. Ou seja, um carregando do dedo mais singuleto. Tá? Um meio menos um meio, isso aí forma o dubleto. E zero forma o singleto. Tá? Então esse cara aqui, esses dois, estão associados com isospin total 1 meio e esse cara está associado com isospin total 0. Certo? A componente 3 do isospin, né? Aí sim, essa vai ser 1 meio menos 1 meio, e aqui não tem componente 3, porque o isospin é 0 mesmo. Né? O Y, né? Que está relacionado com a H2 de essa maneira, eu posso ler também os valores do Y direto, da hipercarga. A hipercarga do up vai ser 1/3, do down vai ser 1/3 e do strand menos 2/3. Certo? Outra coisa que dá para a gente ler, né, justamente a estranheza, né, esses dois caras que estão aqui, né, up e down, a gente vai ver daqui a pouco que eles participam de estados, né, próton, do nêutron, etc. e tal, que não tem estranheza. Praticamente estranheza zero. Certo? Então é bastante razoável que eles também possuem estranheza zero, né, no meio do assunto. E o strange, por definição, né, vai ter estranheza menos 1. Né? Portanto, o anti-strange vai ter estranheza 1. Certo? E finalmente o número bariônico, né, desses caras, isso é totalmente razoável se você disser o seguinte: bom, tem um próton que tem número bariônico 1, por exemplo. Né? Número bariônico tem quem é bário. Quem não é bário não tem número bariônico. O número bariônico é 0. Né? Então, por exemplo, um próton tem número bariônico 1. Né? O nêutron também. Não é como fazer um número bariônico 1 com 3 partículas compondo o caso, só se estiver número bariônico fracionário, que é exatamente o caso ali. 1/3, 1/3, 1/3. Certo? Mas melhor do que isso, né? Se você lembrar que a hipercarga é número bariônico mais estranheza, né? E você tem que montar a carga daquele jeito, isso aqui também é consistente com a relação de gama e X. Certo? Então essa tabela aqui dá uma ideia de quem são esses quartos, mesmo que você nunca tenha posto a mão num deles. Certo? Os números quânticos desses antiquarks, né, que estão aqui, a gente pode olhar coluna por coluna aqui, né? No caso da carga, você inverte tudo. Do U barra, D barra, S barra, menos 2/3, mais 1/3, mais 1/3. Né? O spin total é o mesmo, o isospin total é o mesmo. A componente do isospin, né? Esse cara vai para menos 1 meio, esse cara vai para mais 1 meio. A hipercarga também inverte, né, os valores. A estranheza inverte os valores. E o número bariônico também inverte os valores. Certo? Então, a maior parte dos números, com exceção do spin e do isospin, né, são invertidos. É a mesma tabela, só que com os valores trocados por menos eles, conforme a gente pode esperar do fato de eles serem antipartículas. Certo? Saúde. Legal. Agora a gente poderia se perguntar o seguinte: como é que eles são compostos mesmo, né? Esses hadrons que a gente obteve aqui em termos desses quarks. Para obter essa composição, o que a gente teria que fazer era fazer a construção
da representação a partir do peso máximo. Então a gente deveria chegar lá no produto tensorial, por exemplo, 3 por 3 estrelas, certo? 3 por 3 estrelas. Isso vai me dar lá um conjunto de pesos, né? Vocês lembram? Né? Eu tenho peso 3 com peso 3 estrelas. Quem são os pesos de 3 vezes 3 estrelas? É aquela tabela onde você soma todo mundo com todo mundo, certo? Aí você procura o peso máximo nessa tabela. Você procurou o peso máximo, você faz o diagrama de multiplicidade do peso máximo, subtrai esse diagrama, vai sobrar o que sobrar, né? Daí você tira 1 mais 8. Mas mais do que isso, dessa construção, você consegue os números que correspondem ao peso máximo, certo? Você consegue o estado da representação produto tensorial que corresponde ao peso máximo. Aí você faz o quê? Aplica operadores de abaixamento nesse estado e vai obtendo todos os estados da representação octeto. Certo? Exatamente como a gente faz no Clebsch-Gordon, né? Para determinar os coeficientes Clebsch-Gordon lá no grupo de rotações. Exatamente daquele jeito. Então, se você fizer isso, você vai determinar os estados da representação octeto que estão dentro da representação 3 vezes 3 estrelas, por exemplo. Certo? Então, deixa eu dizer para vocês como é que é isso. Não vou fazer a construção, não vou dizer o resultado. Né? Então, por exemplo, no caso dos mesons, pseudo-escalares. Né? Então você tem no octeto tem o seguinte. Esse símbolo aqui significa construído a partir de barra 1, certo? Quer dizer, se você for falar dos estados base da representação produto tensorial, é rigorosamente igual, né? Tá certo? Aí você tem o estado produto tensorial mesmo, né? Esse cara aqui é um estado do 3 estrelas, esse aqui é um estado do 3, né? Mas, do ponto de vista da partícula elementar como um todo, a situação é bem mais complicada. Você tem um estado ligado, um estado interagente. Você não sabe como construir um estado interagente explicitamente a partir dos estados produto tensorial. Essa é uma informação que vale ouro, que ninguém conhece. Né? Então, o que você pode dizer é que, cinematicamente falando, o π+, né, é composto pelo d barra e pelo U, tá certo? O anti-d e o U. Né? O π0 é o barra 1 diante de d barra d sobre raiz de 2. Então, onde é que saem essas coisas? Exatamente da aplicação dos operadores de abaixamento sobre o estado de peso máximo. Não sei se vocês se lembram do octeto, né? Do octeto mesônico, o π+ está aqui, ó, nesse lugar. Esse cara aqui é o estado de peso máximo. Né? Lembra que a gente precisava do peso mais positivo, aquele que eu subtraindo dos outros, sempre conseguia um cara positivo? É esse cara aqui, é o π+. Aí eu vou aplicar operadores de abaixamento nesse estado de peso máximo e obter os outros. Os estados que eu vou obter, eles saem nessas combinações lineares, porque isso já é ação dos operadores de abaixamento. Não dá para a gente fazer um operador de abaixamento na representação do produto tensorial. Fala. Não dá para a gente fazer um caso, não, eu vou fechar. Fazer Vou achar o zero. Fica à vontade para fazer um caso. Não tem problema nenhum, é prazer se você fizer. Tá legal. Não tem problema nenhum. Né? Eu só estou dando o resultado. Você pode fazer em casa e checar que o resultado é esse. Né? Outro cara que aparece aqui é o π-, que
que é o U barra D. Né? Depois a gente tem o K+, que é o S barra U, K0, que é o S barra D, K0 barra, que é o D barra S, e o K-, que é o U barra S. E finalmente a gente tem o eta0, que é U barra U, menos D barra D, menos 2 S barra S, sobre raiz de 6. Você lembra que tinha o I0 e esse eta0 aqui no meio da representação, certo? Então você tinha que, quando você sai aplicando o operador de abaixamento, você vai encontrar um estado associado com esse texto degenerado, 0, 0. Né? Continua, você vai encontrar o resto dos seus estados. Aí, no final, você tem que voltar, né, e encontrar um estado que seja ortogonal a esse cara que está aí. E daí aparecer esses caras aí. Então, esse é o primeiro octeto, o octeto pseudo-escalar, né? E você tinha um singleto também, não é? 3 vezes 3 estrelas é 1 mais 8, né? Você tinha um singleto também pseudo-escalar, que era chamado de etanim, e ele é U barra U, mais D barra D, mais S barra S. Certo? Aí depois você tem os mesons pseudo-vetoriais. Certo? Mesma estrutura, né? A única diferença do caso pseudo-escalar com pseudo-vetorial é justamente que você está somando um meio mais meio. Um meio mais meio dá 0 mais 1. Então o 0 está aqui e o 1 vem logo em seguida. Os estados pseudo-vetoriais correspondem exatamente a esses estados que estão aqui. Então eu vou repetir D barra U, não sei o que, não sei o que. Tá certo? Vou só colocar aqui na mesma ordem, mais ou menos. E aí vocês podem substituir pelos caras correspondentes. Ou com mais, com 0, com menos, K estrela mais, K estrela 0, K barra estrela 0, K estrela menos, e o ômega completando o texto, certo? Esses dois caras aqui são os caras associados com peso 0, 0, certo? E você tem o singleto, partícula que eles chamam de φ, certo? São iguaizinhos, os φ é a mesma coisa, o barra U mais D barra B mais S barra S, tá certo? O ρ0 é a mesma coisa que o barra 1 menos D barra D sobre raiz de 2. Mesma composição. A diferença é que você tem que somar os spins desses caras para dar 1, ao invés de ser para dar 0. Quando dá 0, você termina nessas partículas. Quando dá 1, você termina naquelas. Certo? Vamos dar uma olhadinha nos baryons. Os baryons, a gente vai ter o octeto, que é de spin meio, né? O octeto vai ser assim. O próton, que é o 5 a mais,
S1, sigma 0, OS, UD, mais B1, sobre raiz de 2. Isso aqui não é tão estranho assim não, né? Porque esse aqui é o U da 3 que está no meio, e esse aqui é o D da 3 que está no meio, né? Certo? O D não é igual a DU, né? Não necessariamente. Um vem de uma representação e outro vem de outra. Né? Depois a gente tem o sigma estrela, perdão, sigma menos é o SDD. Isso aqui é o que? Ki, né? Ki 0, que é SU. Menos SSD, lambda 0, OS, UV, menos B1, sobre menos 2. Certo? Então, nesse octeto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos lá os 8 casos que a gente precisa. Né? E o decupleto, né, ele vai envolver 2 caras a mais, que eu vou indicar no início. Eles são delta mais, que é U, e ômega menos, que é SSS. Certo? Os outros caras vão ser exatamente as mesmas combinações dos caras que estão aqui. Né? Só que quando você soma 1 meio mais 1 meio, você pode obter 0 mais 1. Quando você soma 1 meio, além, né? Nós são 3, esse 3 vezes 3, né? Então eu estou somando espinho 1 meio, espinho 1 meio, espinho 1 meio. Então aqui dá 0 mais 1. O 0 mais 1 meio dá esse primeiro octeto. 1 meio mais 1 meio dá o segundo decupleto, que é os caras de espinho 3 meios. Né? Perdão, 1 mais 1 meio dá o decupleto, espinho 3 meios. Então, os outros estados aqui do decupleto vão ter correspondência com esses caras que estão aqui. Ó. Né? Então, eu vou ter o delta mais, só para direitinho aqui. Delta mais, o delta 0, sigma estrela mais, não, perdão, decupleto tem outra estrutura. Tem outra estrutura, deixa eu escrever essa estrutura diferente. Não é o meu número de estados da representação, então tem que mudar a mesma estrutura como um todo. Deixa eu colocar aqui. Esse aqui é mais. Esse cara é delta mais. Delta 0.
Vocês veem que, né, toda a descrição dos rádios, pelo menos eles chamam-se low-lying, né, esses caras associados com L igual a zero, com número orbital igual a zero, é completamente bem entendido, né, em termos desses elementos fundamentais. Pelo menos a cinemática deles. Os números quânticos que compõem os rádios são todos reproduzidos, né? Vocês podem checar isso. Se você pegar aquela tabelinha dos valores dos números quânticos dos quarks e aplicar para essas composições que a gente colocou aí. Certo? Como é que funciona? Então tá. Mas, por melhor que seja esse mundo, né, ele ainda tem problemas. Né? Em alguns estados aqui, né, que consistem de 3 quarks iguais. Né? Vai dizer, não, projeção de spin é diferente, aí tudo bem. Né? Projeção de spin é diferente. Só que aquele lá, por exemplo, para ter spin 3 meios, ele é preciso que sejam formados 3 quarks, cada um deles esteja com a projeção de spin para cima, up. Então, os 3 quarks são 1, né? Então, compondo um cara, né, também com seus spins áqueos, cada um deles. Então, são férmions, portanto, eles deveriam pertencer a um espaço de Hilbert formado por funções de onda antissimétricas, e eles são absolutamente iguais. Os férmions não gostam, né, de ficar no mesmo estado uns com os outros, já dizia o nosso querido Pauli, né? Tá certo? Então você tem um grande problema aí. Tem que inventar alguma coisa. Né? Tem um problema aí. Inventar para conseguir deixar os 3 juntos ou modificar os caras? Não, você não vai estragar o troço agora que você teve tanto trabalho para construir, né? Você tem que inventar alguma coisa para deixar os 3 juntos. Dá umas bolas, desfechado e ponto final. Não, não é assim não. Né? Então, não só esse outro aqui é um problema parecido. Né? SSS. Tem vários aí, né, que são problemáticos. Né? Mas, para você conseguir acomodar isso, não tem saída. O único jeito é você inventar não um, mas 3 números quânticos a mais, na verdade. E você dizer que você está antissimetrizando em relação a esses 3 números quânticos, para montar um estado completamente antissimétrico. Se você inventasse 2, não funcionava. Tá? Você inventar 3, pelo menos. Né? Então, nós temos esse problema. Né? Outro problema que a gente tem é o seguinte: nunca ninguém viu um meson que fosse QQ, quark-quark, e nem um bárion que fosse QQ-barra, ou QQ-barra, ou QQQQ. Né? A estrutura é sempre essa. Ou é QQ, ou é QQ barra, ou é QQQ.
estrutura é sempre essa. Vamos enumerar esses problemas aqui. Problema número 1. Né? Vamos lembrar assim. O 1 tem spin 3 meios, requer todos os usos. São 3 números, Com. Peraí, você já vai. Projeção. Certo? Esse foi o primeiro problema que eu mencionei. Segundo, é o seguinte: os hardwares são apenas assim, QQ barra com QQT. Nunca se viu QQ ou QQT. Outras coisas do gênero. Não? Eu posso adicionar um terceiro no seguinte: cadê os quartos? Todas as representações, octeto, decupleto, singleto, né, lá do SO3, a gente viu, a gente só não vê a fundamental, nem a antifundamental. Né? Então, na verdade, para resolver esses problemas aí, né, é que se propôs, Se foi alguém, se propôs foi alguém particular? acho que foi o próprio Guião. Mas não tenho certeza. É alguém deveria o cara. Não estava chamando a massa, né? Entendeu? Bom, cara cheio de teoria de grupo, cheio de teoria de representação na cabeça, a gente convive mais ou menos direto, né? Nessa altura do campeonato. Vamos dizer pelo menos assim, que eles tinham uma vantagem injusta em relação ao resto do mundo. Né? Então, a ideia é a seguinte, né? Cor, tá certo? Então você pode dizer o seguinte: esses quartos vêm em 3 cores. Quer dizer, o seu 1, por exemplo, ele vem na cor 1, na cor 2 e na cor 3. Né? Ou, né, se você quiser, termina todo quarto no primeiro. Todo quarto no primeiro. Então, lá na questão dos sabores, os quartos eram uma função básica de uma representação fundamental da SO3. Né? Agora eu estou dizendo que os quartos possuem 3 estados. Cada um desses estados, o R, o G ou o D, RGB, vai ser, por sua vez, uma função base de uma representação também do SO3. Mas eu não falei isso. Estou falando isso porque você me provocou. Né? Então, você vai dizer que os quartos vêm em 3 cores, tá certo? O U vem assim, o D vem assim também. O S também, etc. Né? E você vai dizer o seguinte, que há um grupo de simetria atuando nas cores. Esse grupo é um SO3 também. Certo? Agora é exato o que você está dando. Agora é exato. Então agora, uma transformação do SO3, certo? De cor, ele vai atuar num cara desses isoladamente. Né? Então vamos fazer assim, a diferença
entre cor e sabor. Não, antes. Né? Antes era assim. Você tinha uma matriz R e J atuando num cara que era, vamos chamar assim, CJ, tá certo? Dando seguinte, né? O teu psi, ele era um cara assim, em geral, ele era assim, UDS, certo? Então ele era uma combinação linear, né, dos três estados base, né, que você tinha lá, o U, D e o S. Agora, além disso, né, você vai pegar um desses caras, certo? E vai ter um SO3 atuando num cara desses. Certo? Então o seu 1, ele agora é o 1, o 2, o 3. Onde 1 é red, 2 é green, 3 é blue. Certo? Mas pode ser 1, 2, 3, se você quiser falar um pouco. Né? Então, são dois SO3 que não tem nada a ver um com o outro. Tá certo? Nada a ver. Esse SO3 que estava aqui, ele misturava sabores. Esse U antigo e esse U novo, eles têm exatamente todos os números quânticos daquela tabela. Certo? O U e o U transformado não se distinguem. Se o U tinha carga 1/3, o U transformado tem carga 1/3. Tinha estranheza a zero, transformado tem estranheza a zero. Assim por diante. Tá certo? Então, esse SO3 que está aí, ele não mexe no sabor. Ou seja, ele não mistura U com D, D com S, coisa nenhuma desse tipo. Ele mistura vermelho com verde com azul. É isso que ele faz. Ele é um SO3 também. Se você contar 1/4 para cada cor, sim. Você de cor, então ele é sobre 1/4 só, sobre o estado geral dele. Isso. E o SO3 geral estuda os 3 partes dele. Exatamente. Certo? Bom, olha só. Isso resolve o nosso problema, né, de construir, por exemplo, aquele estado UU, que é a ressonância delta mais. Né? Eu construo um com espinhato, outro com espinhato, outro com espinhato. Tudo bem. Só que eu tenho 3 números, eu posso montar uma combinação antissimétrica desses 3 números. RGB menos BR mais BRG menos não sei o que, etc. E tal, de modo que esse cara termina sendo antissimmétrico. Tá certo? Então a introdução de 3 números quânticos a mais, né, 3 subestados, vamos dizer assim, né, faz com que imediatamente eu tenha a solução desse problema de construir estados de 3/4 que sejam antissimétricos, já que os quartos são partículas spin no meio. Né? Os outros 2 problemas você resolve fazendo a seguinte hipótese. Desculpa, você pode escrever para uma função dos 3 que sejam simétricas? Sim. Quer que eu escreva? Por exemplo, 1, 2, 3, menos
mais 3, 1, 2, mais 2, 3, 1, menos 1, 3, 2, menos 3, 2, 1, menos 6, 2, 1, 3. Faz assim, o 1, o 2 e o 3 menos, mais o 3, o 1, o 2, mais. Ah, é. Tá. Tá legal, obrigado. Certo? Isso aí é completamente assimétrico dos três. Não, permutações cíclicas de 1, 2, 3, mas não cíclicas. Pronto. Não? Então, como eu disse, o problema 1 está resolvido pela introdução da cor. Né? Ele diz, existe um treco chamado cor, em relação ao qual, né, eu posso montar estados antissimétricos de cor, sem problema nenhum. O problema 2 e o problema 3, tá certo? Eu resolvo da seguinte maneira. Eu imponho um postulado. Um dogma. O dogma é o seguinte. Só existem estados singletos de cor. Certo? Olha só. Só existem dois. Peraí. Deixa eu escrever outra coisa. Só são encontrados. Mas assim não vamos prestar atenção. O outro é que era ótimo. Só são encontrados livres estados singletos de cor. Presta atenção. Se quiser, eu posso trocar o tempo verbal, porque só serão encontrados livres. Aí vira o dogma. Eu me embaralho um pouco com essa questão. Mas enfim. Olha só. Vamos devagar. Em que representação do SO3 de cor os quarks estão? Tripleto. Não é? Quando eu falei, olha, os quarks carregam SO3 de cor, né? A representação pela qual eu disse que eles se transformam é a mesma representação fundamental, tripleto. Então, se o meu dogma do confinamento é válido, essas partículas, esses quarks coloridos, né, não são encontrados soltos por aí na natureza. Estaria aí uma explicação, né, por que eu não resolvo a história. E um outro fato ali também cai bem. Ó. Por que os hadrons são sempre estados ligados de QQ barra ou QQQ? Porque se você pegar o seu Yang Tabor e fizer o seu Yang Tabor para o SO3 de cor, o Yang Tabor não quer nem saber se o SO3 é de sabor ou de cor, né? Ele dá o mesmo resultado. Né? Você vai reparar o seguinte, que 3 vezes 3 de estrela é 1 mais 8. Portanto, aqui você tem uma representação singleto. Ao contrário, 3 vezes 3 é 6 mais 3 estrelas. Você não tem uma representação singleto. Então, se você quisesse montar um meson como um quark mais um quark,
desde o ponto de vista do S3 de sabor, você não teria nenhum problema, a menos do problema que você nunca viu um meson desse. Tá certo? Mas desde o dogma do confinamento você teria um problema, porque não tem uma representação singleta ali naquele produto tensorial. Se não tem uma representação singleta, isso aí é proibido de acontecer. Certo? Da mesma maneira, se você fizer 3 vezes 3 vezes 3, você tem 1 mais 8 mais 8 mais 10. E olha aqui o nosso 1. Fica para casa, né? Todo mundo. Né? Treinar o Yanni-Tabor, né? Quanto dá 3 vezes 3 vezes 3 estrelas? Ou quanto dá 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3? Então, em nenhum desses casos, você tem uma representação singleta. O resultado, né? Segundo esse critério, esses estados não podem existir. Mas que barra pode ter e que barra também pode ter. Nunca se viu isso. Que barra? Que barra? Não sei o que fazer. Você fez? Ué, 4 vezes 4, 4 vezes 4, 4 vezes 4. Não, nem precisa fazer. Como nem precisa fazer? Isso é 3 vezes 3 vezes 3 estrelas vezes 3 estrelas. Vai ter um single. Bom, sei lá. Faz aí. Vai ter, porque é 4 vezes 4, 4 vezes 4. Pode ser isso. Bom, não sei. Eu não sei disso não. Isso aqui não é claro. Se você tiver 5, um deles estrela. Para mim não é claro isso não. De jeito nenhum. Tudo bem. O fato é o seguinte, dentro do SU3, os únicos caras que são capazes de produzir singletos são esses aí. Esse é o fato. É por isso que os radons são assim. Ou QQ barra ou QQQ. Está dizendo 3, 3, 3, Não, 3, 3, 3, estou dizendo isso. Se eu estiver errado, eu corrijo na aula que vem, mas eu estou dizendo isso. Acho que você não viu até agora. Não tem. Não tem, é teoria de grupo. Isso é teoria de grupo. Só tem singleto. Só tem singleto aí. Esse dogma tem algum acompanhamento? Tem alguma situação onde ele testa ele? Tião, não vai dar um moço aí. Quê? Não vai dar um moço aí. Isso aí, cara. Faz a conta que eu pago o almoço, sem problema. Não, eu pago o almoço. Faz a conta que eu pago o almoço, se você chegar no singleto. Vocês fazem a conta de cada forma. Mas não, Eu sou feliz. Bom, você perguntou sobre o confinamento, né? Dogma do confinamento. Bom, é muito fácil, no princípio, né? Você procura estados que não sejam desse jeito. sim, mas eu digo assim, por exemplo, deve ter alguma simetria, alguma coisa na natureza que obriga a só encontrar singletos. Deve ter um porquê esse dogma. Essa questão, o cara que resolver ganha o Existem prêmio Nobel. teorias. Espera, que ele não vai falar disso, cara. É uma parte importante da continuação desse curso. É isso. Entendeu? É uma parte bastante importante. Né? O grande problema do confinamento é o seguinte: isso daqui acerta muita coisa. Né? Acerta essa questão, etc. e tal. Mas isso deixa, como o Saulo reparou, né, uma imensa pergunta. Por quê? De onde é que vem esse confinamento? Por que só aparecem coisas sem corpo? Né? Por que só aparecem singletos de corpo? Né? Não aparecem
multipletos de corpo, em geral? Essa é a grande pergunta das interações fortes hoje em dia. Isso é o santo grau, certo? Por que só aparecem simpletos de corpo? Por que os quartos são confinados? Essa é a pergunta. A suspeita, né? Quer dizer, todas as tentativas se dão no seguinte: dinamicamente falando, a teoria dinâmica que descreve, vamos dizer, a mecânica da cor, tá certo? A gente vai definir essa teoria daqui a pouco, né? Essa teoria tem que ser capaz de conter dentro dela essa previsão teórica, a de que a única cor que pode aparecer é a branca, ou seja, os únicos estados que podem aparecer são os estados sem cor. Ninguém conseguiu até agora tirar essa previsão de dentro da cromodinâmica quântica, né? Tirar isso de lá. Agora, há progressos nessa direção, né? Por exemplo, quando você olha para a cromodinâmica quântica na rede, o que significa na rede? A rede significa você tratar o seu espaço-tempo como discreto, né? E não contínuo. Um espaço-tempo discreto, ou seja, tem esse ponto, tem esse, é excelente para você colocar ele no computador, né? Então, quando você coloca as coisas no computador nesse sentido, derivadas viram diferenças finitas, né? E você pode calcular usando técnicas numéricas, essencialmente Monte Carlo, né? Você pode calcular um monte de coisas interessantes que podem te dar informação sobre essa questão do confinamento. E, aparentemente, né, a literatura registra uma transição de fase entre confinamento e desconfinamento, dentro de determinado regime, né, de energia. O que viria a explicar por que nas energias atuais, pelo menos, a gente não veria cor de jeito nenhum, né? Mas isso vamos dizer, isso é válido tanto quanto você possa confiar nos cálculos da rede. Os cálculos da rede são aproximações, né? Você tirar esse resultado limpinho de dentro da teoria, ninguém foi capaz de fazer isso até agora. Como eu disse, há critérios, há operadores. Se você observar o comportamento desses operadores, né, os valores esperados no vácuo desses operadores, se houver confinamento, você espera que esse comportamento seja de uma determinada forma, né? O operador, a palavra-chave aí é o loop de Wilson, certo? Esse é um tipo de operador que ele tem que ter um comportamento de exponencial de algo do tipo área, uma lei de área, como o pessoal fala, né? Havendo esse comportamento tipo área, você diria que o potencial entre quartos cresce sem limite e você teria uma explicação do porquê que você não poderia ver quartos livres, né? Então, isso também é um tipo de estudo que é feito na rede, porque não é fácil fazer esse estudo sem ser por aproximações, né? E se tira aí várias conclusões que apontam nessa direção. Quer dizer, a principal coisa que vai na direção do confinamento é uma característica da cromodinâmica quântica que a gente vai falar brevemente sobre ela aqui, até o fim do curso, né? Ela chama-se liberdade assintótica, certo? Todo mundo está assistindo o curso da Lael aqui? De eletrodinâmica? Você está assistindo? Vocês estão assistindo? Você não. Então tem duas pessoas que não. Bom, o Lael estava falando, parece no último sábado, sobre a função delta, né? Essa função delta vocês anotem, bota ela bem dentro da sua cabeça, né? A gente vai rever o que é a função delta aqui, certo? Embora não com grande detalhe, porque tem muita coisa para falar ainda, né? Isso aí seria um curso, só isso, né? A gente vai rever o que é a função delta, mas a função da função delta é justamente controlar o comportamento da constante de acoplamento efetivo da teoria em função da energia. As constantes, elas não são tão constantes assim.
Né? É isso que é a missão do grupo de normalização, a teoria de campo. A carga elétrica, por exemplo, é uma constante que depende da faixa energética que você está estudando o seu processo. Se você colocar o seu processo em baixas energias, a carga elétrica tem a grande propriedade de ser pequena, de ser, vamos dizer, E2 sobre H cortado C, você monta um número adimensional com ela, isso dá 1 sobre 137, ou seja, dá 10 a menos 2. Isso é ótimo para fazer teoria de perturbações. Né? Só que se você for para altas energias, você não pode usar a mesma constante de acoplamento em altas energias que você estava usando em baixas. Você tem que usar a constante de acoplamento, ou seja, a carga elétrica apropriada para altas energias. Em altas energias, a carga elétrica aumenta. Então, a eletrodinâmica ela é horrível em altas energias. Ela é ótima em baixas energias e horrível em altas energias. E é por isso que a gente conhece a eletrodinâmica tão bem, porque a gente é de baixas energias. Certo? Com as interações fortes acontece exatamente o contrário. A constante de acoplamento da teoria, em baixas energias, é grande. E o que se descobriu é que em altas energias a constante de acoplamento diminui à medida que a energia aumenta. Isso foi chamado de liberdade assintótica. Isso indica que a interação entre os quarks, que é mediada por essa constante de acoplamento, ela diminui à medida que as energias aumentam ou que os quarks se aproximam, né? Vamos dizer assim. Se os quarks estivessem colados um no outro, a interação estaria praticamente livres. Se eles se separarem um pouquinho, a energia aumenta, a constante de acoplamento aumenta e os caras começam a sentir fortemente a presença um do outro. Né? Quando você tenta separar, então, essa energia aumenta tanto que ela é capaz de criar pares de quark e antiquark, que você não separa mais os caras, você obtém caras compostos, né, no meio da história. Então, vamos dizer, tem fortes indicações de que a teoria produza no final, né, isso daqui, o dogma do confinamento. Que o dogma do confinamento não seja um dogma, afinal, mas seja uma previsão da teoria que a gente tem atualmente das interações fortes. Mas isso são só fortes indicações, não existe uma demonstração formal disso, de forma nenhuma. O mundo é assim, por enquanto, pelo menos. Certo? Bom, nós vamos falar mais sobre isso mais à frente. A gente vai ver, pelo menos, as equações básicas que dão origem, né, a essa propriedade de liberdade assintótica. Nós vamos comentar isso com mais propriedade e tudo, né? Mas isso é mais para o futuro. Antes de fazer isso, a gente precisa definir a cromodinâmica quântica, dizer como é que ela é, certo? Ou seja, a gente precisa dar uma dinâmica para essa cor, né, que está aqui. Então, o último comentário que é a respeito disso, por enquanto, é o seguinte, é que essa simetria é uma simetria exata. Certo? Ou seja, aqui você vai supor que o red, o green e o blue têm todos a mesma massa, por exemplo. Certo? Você não tem a variação de massa com a cor. Né? E você não espera ver essa simetria quebrada em momento nenhum. Essa simetria exata. Né? Se essa simetria for quebrada, isso significa que você vai ter problemas, provavelmente, com o dogma do confinamento. Certo? Eu diria o seguinte, para todo mundo que gosta de física teórica, né, está aí um grande desafio colocado aí na frente. Né? Mostrar ou que isso se dá, ou que isso não se dá como consequência da teoria atual das interações fortes. Tá certo? Qualquer uma das duas coisas é uma contribuição e tanto. Né? Na minha opinião, digna de prêmio Nobel. Né? O dogma do confinamento é aproximado. Eu provei isso. Prêmio Nobel para você. Né?
Não, eu provo o dogma do confinamento a partir da QCD. Prêmio Nobel para você. Sem problema nenhum. Então, se eu fosse do Comitê do Nobel, daria. Não sei os caras. Também estabelecido que em alta temperatura não vale. Não vale o quê? Não. Olha só. Fala mais uma coisinha então aqui nesse ponto. Né? Você provavelmente está se referindo ao plasma de quartos segundos. Né? O plasma de quartos segundos não é uma violação do confinamento. O que acontece ali é que você comprime matéria nuclear, essencialmente, a densidades altíssimas, né? De modo que os quarks eles estejam, e os gluons estejam tão próximos entre si, que a liberdade sintótica faz com que eles caminhem praticamente livres, sem sofrer alteração na sua trajetória. Então eles caminham como partículas livres. Então você não está vendo assintoticamente um quark ou um gluon como uma partícula livre. Não é isso. Eles só caminham como partículas livres porque eles estão imprensados no meio de um monte de outros quarks e gluons. Então você não tem uma violação do confinamento por isso. Entende? O que você tem é um livre caminho médio infinito, vamos dizer assim, se você passar de uma certa densidade. Tá certo? Sempre me fala da simulação numérica, a gente referiu uma transição entre confinamento e não confinamento. Sim, mas isso é outra coisa. Né? Isso não é uma transição, também há uma transição de fase esperada, né? Nessa fase de matéria nuclear. O que eu estou falando é uma transição de fase para a própria cromodinâmica quântica. Né? Não é para a própria teoria vista sob o contato de um reservatório térmico, etc. Né? Não é essa condição de densidade extrema. Bom, deixa eu fechar o assunto aqui, dando para vocês umas evidências experimentais da cor, tá certo? Porque evidências dos quarks, né, por mais que eles nunca tenham aparecido, né, mas o fato de você colocar todos os bárions, né, classificados, tipo tabela periódica, né, em termos de quarks, e o fato de você saber que os bárions e os mesons são partículas compostas, eles não são partículas elementares, isso faz com que você venha confiar na ideia de quarks bastante. Né? Mas quem disse que você tem que confiar na ideia de cor? Né? A ideia de cor já é um mecanismo, quem sabe alguém mais safo, né, consiga imaginar outro mecanismo para resolver aqueles problemas que a gente colocou ali. Né? O fato é o seguinte, se a gente assumir a teoria dinâmica envolvendo a cor, que é a cromodinâmica quântica, que a gente ainda vai ver, né? Nós vamos definir a partir da aula que vem, se a gente supuser que essa teoria é a boa teoria, né? A gente tem alguns testes experimentais que nos indicam que a gente está no caminho certo ao andar em direção ao conceito de cor. Tá? O primeiro teste experimental é esse aqui. Ó, tá? O primeiro teste é esse aqui, é o decaimento que fizeram dois fótons. Esse é um decaimento extremamente problemático. Né? O meson pi, né, vai em dois fótons. Bom, que o meson pi decai em dois fótons está bastante claro. Mas o problema é o seguinte, é que esse decaimento, o elemento de matriz, né, desse decaimento, ele é proporcional ao elemento de matriz da divergência da corrente quiral. Que diabo é isso? Né? Corrente quiral. Corrente quiral é um certo operador que seria conservável quadro de divergência desse cara, deveria ser zero em função da sua ação clássica possuir simetria quiral. A sua teoria clássica possui simetria quiral. Simetria quiral é um tipo de simetria envolvendo a matriz gama-5. Não vem ao nosso caso por enquanto. Né? O fato é que essa simetria
classicamente proibiria que o P0 decaísse em 2 fótons. No entanto, o P0 decai em 2 fótons. E aí, né, o que a gente faz? Né? A gente analisa o problema com um pouco mais de calma e a gente repara o seguinte, que, na verdade, essa corrente quiral não se conserva. Ela se conserva classicamente, mas o operador associado a ela quanticamente não se conserva. Ou seja, existe o que você chama de uma anomalia, chamada anomalia quiral. Graças à anomalia quiral é que você pode ter o decaimento do P0 em 2 fótons. Você tem uma explicação experimental para esse, uma explicação teórica para esse decaimento. Né? Eu estou falando isso só para, tipo assim, a gente não ser tão ingênuo assim, em relação ao objeto que a gente está considerando. Né? Um lugar legal para estudar anomalias. Olha, tem o livro do Fujikawa, pronto. Vamos fazer assim. Pode pegar o livro do Fujikawa. Não, o livro do Fujikawa é legal. O Fujikawa. J-I-K-A-W-A. Fujikawa. Acho que é o único livro do Fujikawa que existe. Ele é muito Não, tem muitos lugares, mas anomalias. Eu diria o seguinte, cara, tá faltando um livro que realmente separe o joio do trigo, vamos dizer assim. Tem muita coisa sobre anomalias. Anomalias são um tópico quase infinito aí hoje em dia, né? Mas ter uma abordagem realmente sistemática, controlada sobre as anomalias, isso aí está faltando. Do ponto de vista integral funcional, o Fujikawa organizou o galinheiro, tá certo? Em 1978. Para você ver como o negócio não é tão, pelo menos do nosso ponto de vista, né, Antônio? O negócio não é tão antigo assim. Em 1978, né, saiu um trabalho do Fujikawa relacionando as anomalias com a integral funcional, onde ele limpava mesmo o meio de campo. Aí você, olhando para a integral funcional, você tem uma visão rápida e clara das anomalias. Então, se você não olhar para a integral funcional, é uma confusão desgraçada. Entende? Tem um outro livro, esse, para você ter uma ideia da confusão, é melhor que você ler esse outro também. Current Algebras and Anomalies. Álgebras de corrente e anomalias, em inglês. Né? Current Algebras and Anomalies. É do Treiman, né? Escreve-se Treiman, Jakir, não sei quem, acho que está o William também no meio. Né? Esse livro tem aqui na biblioteca. Ele é uma coleção de reprints de proceedings. Né? Então, o Jakir, por exemplo, tem 2 caras lá, que é Field Theoretical Investigations on Anomalies, e o outro é Topological Investigations on Anomalies. Ele deu esses 2 cursos em 2 conferências diferentes. E são 2 cursos sensacionais, por sinal. Né? Mas você corre no risco, às vezes, de ler um desses e não saber o que tem a ver com o outro. Né? Aí tem outros caras, tem Bardeen, tem não sei o que estão no mesmo livro. Né? Isso representa uma visão das anomalias mais ou menos de meados dos anos 80. O livro do Fujikawa, nesse sentido, é mais moderno. Embora o Fujikawa seja um dos pioneiros também na história, mas o livro dele é de 2000 e alguma coisa. Eu acho que é mais interessante, até para buscar referências. Não falou para 72? O artigo onde o Fujikawa desenrola o meio campo. Mas ele escreveu um livro. O livro é de 2000 e alguma coisa. Tá? Tinha uma anomalia nesse caso tem a ver com a coisa. Você vai ver. O fato é o seguinte, agora vocês têm que acreditar, né? Se a gente usar QCD para calcular essa amplitude desse processo aqui, você vai obter uma amplitude de decaimento do P0 dos fótons, que é essencialmente o seguinte. Esse é o teste B? Não, esse é o teste A.
devagar. Né? Essa fórmula aqui, vamos começar daqui para cá. Né? MP0 é a massa do P0. Tá? Essencialmente. Fπ, né, é a chamada constante de decaimento do pion. Né? Ele aparece numa teoria efetiva, essencialmente, onde você envolve pions, P+, P-, P0, etc. E tal.